Com a situação da pandemia, muitas pessoas precisam passar pelo processo de se preparar para a morte e, dessa vez, longe dos seus familiares. Com o objetivo de tornar esse processo menos doloroso, foi criado um site para atender espiritualmente aqueles que mais sofrem. Com a pandemia, diversas iniciativas ajudaram as pessoas a lidar com o confinamento. Até este momento, algumas são focadas em ajudar os enfermos, médicos e pacientes. Esse é o motivo que Despedindo-nos, ou Dizer Adeus em português, foi criado. Este site propõe vários meios, pessoais e online, para acompanhar os enfermos e ajudar as pessoas a encontrar modos alternativos de estar com a família durante o isolamento em hospitais. O paciente que foi infectado com o Covid-19 em isolamento não quer que os seus familiares vão vê-los, pois tem medo de transmitir o vírus. Os familiares não se importam com o contágio, eles só querem estar próximos. Precisam encontrar outras maneiras de fazer isso. Eu acredito que essa pandemia está nos relembrando sobre a força do amor. O amor tem a capacidade de nos fazer sentir perto. O site Despedindo-nos.com focou na dimensão espiritual das pessoas. Ele oferece orações, textos e recursos para os familiares e pacientes e médicos. Nós acreditamos que as pessoas têm o direito de saber que estão morrendo. O site é importante para dizê-las isso. Caso o enfermo tenha algo a dizer ou queira sentir o fim da sua vida, agradecer e perdoar, nós oferecemos a possibilidade de conversar com um padre, um rabino ou um pastor, de acordo com a religião, ou mandar uma mensagem a alguém da família. De acordo com Inês Ordonhes, fundadora do Centro Espiritual de Santa Maria, a pandemia ajudou a quebrar o medo de falar sobre a morte. Esse é um problema que eles sabem como discutir. O acompanhamento espiritual é algo que a instituição conhece muito bem. Eles têm 800 voluntários em Buenos Aires, mas também semeiam esperança em outros países como Estados Unidos, México, Brasil e Uruguai. A pandemia não tem a última palavra. Existe esperança, existe aprendizado. Nós podemos escolher como viver. Podemos ser corajosos. Isso não vai nos derrubar. A pandemia não tem a última palavra. O amor é quem tem. Inês Ordonhes também acredita que, assim como a pandemia ajudou muitas pessoas a se preparar para a morte, ela vai ajudar muitas pessoas a aprender a viver a vida completamente. O arcebispo de Madrid estabelece um lugar para enterrar vulneráveis. Uma das cidades mais afetadas pela pandemia é Madrid. Lá, o arcebispo estabeleceu um lugar para aqueles sem dinheiro enterrarem seus entes queridos que morreram por causa da Covid-19. Como todos os padres, o arcebispo deve responder às necessidades dos fiéis. O arcebispo, ciente dessa necessidade, abriu esse túmulo de memória, onde as cinzas de cerca de 1.900 pessoas serão depositadas para as famílias que não têm onde colocá-las. É uma maneira de dizer que há um lugar para eles. Em tempo recorde de apenas 15 dias, a Fundação Sacramental de San Justo possibilitou o Túmulo del Recuerdo ou Túmulos of Memory. É uma estrutura hexagonal de 7,5 metros de altura. Recebemos uma ligação da Arquidiocese de Madrid. Eles nos pediram para criar um espaço para as urnas funerárias dessas famílias que foram duplamente afetadas pelas crises econômicas e saúde. Eles estavam contando com a possibilidade de escolher o que fazer com as cinzas de seus entes queridos, mas ficaram sem opções e sem a possibilidade de enterrá-los. A estrutura tem um acabamento em mármore, um material especialmente difícil de encontrar durante a crise, e será coberto por um dossel. Um dossel é uma estrutura com um altar ou caixão dentro, então é perfeito. Dessa forma, mesmo que não cubra todo o interior, quando você olha para ele, pode ver claramente a silhueta de um templo. O túmulo del Recuerdo está pronto para o uso. Cardeal Carlos Osoro abençoou. É mais um exemplo da igreja na proximidade de Madrid com as pessoas em meio à dor e crises provocadas pelo coronavírus.
A oração da Salve Rainha é belíssima, não é mesmo? Agora imagine ela cantada por um coral de nada menos que 450 vozes diferentes e de 33 países. A Fundação Chilena Canto Católico lançou sua versão online da Salve Regina. O hino foi cantado por 450 membros do coral de 33 países. A ideia de produzir essa melodia foi inspirada no discurso especial do Papa Francisco Urbi et Orbi, proferido em 27 de março. Queríamos convidar todos que desejassem unir suas vozes ao céu e confiar-se à Santíssima Virgem. Então escolhemos essa música. A letra de Salve Regina foi atribuída a Bernardo de Claraval, mas a melodia foi composta no século XIII. Helena Marracini foi escolhida para ser a solista dessa versão da música. Ela explica que é uma melodia aparentemente fácil, mas que executá-la sem interrupções é tecnicamente difícil. Porque é fácil, mas quando uno quer manter Porque é fácil, mas quando você deseja manter um determinado volume de voz em toda a linha, sem interromper consoantes, vogais, sílabas e fazer pequenas inflexões, juntando frases que você não queria cortar, fica complicado. Uniendo frases que não queria cortar, se hace complicado. Canto Católico não quis apenas fazer um belo vídeo. Eles queriam transmitir uma mensagem profunda em resposta à dor e ao medo atual de centenas de milhares de pessoas em todo o mundo. E queríamos também como unirnos pouco a esse sentimento, transmitir isso, Também queríamos compartilhar esse sentimento, essa dor, que só se pode ser entendida pela cruz. Nós, como cristãos, damos sentido a essa dor. Estamos sofrendo e passando por um momento difícil, mas é para poder deixá-lo nas mãos de Deus, olhar para Ele, para que Ele possa nos dar esperança neste momento difícil. Para que nos dê esperança neste tempo tão difícil. Foi impressionante. Foi impressionante. Eu vim pensando apenas na minha parte. Então, quando eu assisti o vídeo inteiro, sem saber o que acontece depois ou o resultado final, foi como um choque. Uau, que impressionante! Resultado final e foi como um choque, assim como que, uau, que impressionante! Além de músicas como essa, a Fundação Canto Católico possui materiais sobre o papel da música na igreja em seu site e em seu canal no YouTube. Sua ideia é ajudar as pessoas a encontrar Deus através do canto na igreja ou nas mídias sociais. Por hoje é só. Sábado que vem tem mais Século News edição especial. Tchau, tchau!